Giovanni, eu não consigo passar por aquele pitbull daquela secretária na prospecção ativa. Me ajuda, pelo amor de Deus. Fica nesse vídeo aí que eu te garanto que depois desse vídeo você nunca mais vai ter problema em passar pela secretária na prospecção. O primeiro ponto que você tem que entender é que o trabalho da secretária é realmente esse, de economizar tempo e, claro, várias outras atividades dos superiores da empresa. É claro que o trabalho dela é entender o que de fato faz sentido passar para o gerente, para o dono da empresa e o que de fato faz sentido parar nela e ela mesmo resolver. Então não fica com raiva da secretária, esse é o trabalho dela, mas é claro que existem formas de a gente passar pela secretária que pode te ajudar a ter um resultado muito melhor na prospecção. Um outro ponto muito importante que você tem que entender é que nem toda ligação de prospecção que você fizer, você vai conseguir ter um resultado positivo. Algumas ligações que você fizer, na verdade, vão ter um resultado positivo. Então, geralmente, você tem que ter isso bem alinhado, essa expectativa bem alinhada para não se frustrar. A cada 10 ligações que você fizer, por exemplo, se você conseguir resultado em 2 a 3 ligações dessa, tá muito bom. As outras 7, você não vai conseguir falar com ninguém, você vai parar na secretária e faz parte do jogo. Por isso que prospecção ativa, além de a gente ter a necessidade de ter uma qualidade muito boa na prospecção ativa, e aí a gente fala sobre scripts, abordagens, né, sobre ferramentas, sobre tecnologia, também é necessário que eu tenha um volume de prospecção bacana. Às vezes chega alguém lá no meu Instagram e fala: Giovanni, cara, não consegui ter resultado na prospecção. Prospectei 6 empresas essa semana. Cara, nem eu e ninguém aqui do meu time teria resultado prospectando um volume tão baixo de pessoas. E segunda regra aqui que a gente tem que começar a entender antes de falar como passar pela secretária é que prospecção sim é um jogo de volume. Beleza, Giovanni, estamos alinhados nesse ponto, entendi, tá claro pra mim. Agora vamos lá, como que a gente passa pela secretária então? Você tem que entender que existem 2 formatos geralmente de você se comunicar com uma secretária. Entenda que isso depende de perfil para perfil, não existe certo ou errado, mas o que você tem que entender é que existe uma forma mais agressiva de se comunicar com uma secretária e existe uma forma mais calorosa, mais amigável de se comunicar com uma secretária. Dependendo do seu perfil, do seu jeito, você vai escolher uma ou outra. É claro que você também pode testar as duas, mas para que você entenda um pouco mais esse exemplo. Vamos supor que você vai escolher a forma um pouco mais agressiva. Quando a gente pensa em passar pela secretária de uma forma um pouco mais agressiva, eu vou sempre tentar encurtar o caminho e não me explicar muito para a secretária. Ao invés de chegar lá e falar: olha, eu poderia falar com o Giovanni Saraiva, eu mudo um pouco isso. Eu falo: olha, me transfere na mesa do Saraiva, eu troco um pouco. Então, primeiro de tudo, eu mostro que eu tenho intimidade com o decisor que eu quero me conectar, eu sou um pouco mais agressivo, até um pouco mal educado, para mostrar que eu tô procurando uma pessoa que, no caso, não é ela de fato que eu preciso falar. E da forma um pouco mais calorosa, em vez de eu ser um pouco grosso, né, um pouco incisivo, e olha, me transfere na mesa do Saraiva, né, ou o Saraiva já voltou do almoço, eu posso trocar um pouco disso e falar: oi, Fê, tudo bem, Fê? Vê se você consegue me ajudar. Eu já tô um tempão tentando falar com o Saraiva, tá desafiador, o homem não para no escritório. Você consegue me ajudar? Como que eu consigo falar com ele? Qual que é a melhor forma de falar com ele? Quais são os melhores horários para eu conseguir falar com ele? E você vai tentar se colocar ao lado dessa secretária para que ela te ajude, de fato, criar um rapport ali com ela, uma espécie de amizade ali com ela, para que ela te direcione e passe pro lado. Uma outra sugestão que eu posso te trazer aqui é sempre demonstrar que você já tem proximidade com o decisor que você tá falando. Não fica um pouco estranho eu fazer uma ligação e falar: olha, você poderia me transferir na mesa do Giovanni Saraiva? Parece que de fato eu sou ali um prospectador, eu tô prospectando aquela empresa. E se eu consigo ali talvez trocar, em vez de chamar ele pelo nome, só quem é íntimo meu me chama de Saraiva, provavelmente. Em vez de eu chamar ele de Giovanni Saraiva, eu posso falar: olha, pode me transferir na mesa do Saraiva? Ou o Saraiva já chegou no escritório, Fernanda? Né? Eu tento mostrar que eu tenho um pouco de intimidade ali com o decisor. Uma outra dica que é muito importante para que você passe pela secretária na prospecção é você sempre começar as suas abordagens de prospecção por meios de contato que eu chamo de meios de contato passivo. E-mail, LinkedIn, Instagram e até WhatsApp. Por que isso é muito importante? Porque provavelmente quando eu fizer uma ligação para a secretária e ela chegar e ligar lá pro Giovanni Saraiva e falar: olha, Giovanni Saraiva, quem tá te procurando aqui é o João. Talvez se eu já tivesse mandado um Instagram pro Giovanni Saraiva, se eu já tivesse mandado um direct para ele, um e-mail para ele, talvez em algum momento ele lembrasse até do meu nome, ele falasse: puta, aquele e-mail daquele cara era muito bom, né? Ele falou uma coisa ali que de fato eu preciso resolver, me transfere para ele. Isso acontece frequentemente aqui comigo na Destruindo Metas. Às vezes eu vejo um e-mail de uma pessoa que de fato resolve um problema que eu tenho na empresa, ele tem uma boa solução para aquilo que de fato eu preciso resolver, só que eu acabo não respondendo aquele e-mail pela rotina corrida, pela correria do dia a dia, ou às vezes ele me manda uma mensagem no LinkedIn super bacana, de fato trabalhando ali os pontos de necessidade que eu tenho
como empresário, eu acabo não respondendo ele pela correria. Às vezes ele liga aqui para Destruindo Metas, ele cai na minha secretária me liga e fala: olha, Giovanni, quem tá te procurando é o João da empresa tal. Eu falo: puta, eu lembro desse cara, ele me mandou um e-mail ontem, me transfere aqui então, e aí eu vou lá e consigo falar com o João. E aí é o que eu chamo de meio de contato passivo e ativo. Uma ligação, tô ali mais rápida, é mais fácil de resolver do que eu ficar trocando e-mail com ele. Então, dica de ouro, tá? Sempre comece a sua prospecção ativa por um meio de contato passivo e não por uma ligação. Uma outra sugestão que eu quero te trazer aqui sobre secretárias é que você de forma nenhuma pode vender para a secretária, porque ela não tem poder de decisão e provavelmente ela não tem conhecimento e nem deveria ter conhecimento sobre as dores que você resolve. A secretária, como qualquer outro cargo da empresa, tem problemas e responsabilidades dela e do cargo dela. Vamos supor aqui na Destruindo Metas que nós ajudamos empresas a venderem mais. Nossa principal entrega é essa: eu quero que no final do mês você continue vendendo mais. A secretária não tem problema com vendas, ela não tem as dores de vendas, porque de fato não é responsabilidade dela. Então imagina que eu fique tentando vender para a secretária a Destruindo Metas. No final das contas, tá entrando por um ouvido e saindo pelo outro, porque ela não tem necessidades relacionadas a aumentar as vendas da empresa. Uma outra dica de ouro que eu quero te trazer é que não necessariamente quando você estiver fazendo uma prospecção ativa, o seu único objetivo é passar pela secretária. Eu gosto sempre de pensar que quando eu tô fazendo prospecção ativa, ou meu time tá fazendo prospecção ativa, o nosso objetivo é sempre dar um passo à frente. Eu quero te dar um exemplo aqui sobre isso. Vamos supor que eu ligue para uma empresa, eu tô prospectando lá o Fernando, que ele é diretor de vendas daquela empresa. Quando eu tô ligando lá, eu não tenho muitas informações sobre o Fernando. Falo com a secretária: Juliana, me transfere lá pro Fernando, por favor. E ela fala: olha, o Fernando não tá aqui. Tudo bem, eu já entendi que eu não vou conseguir chegar até o Fernando nessa ligação. E o meu próximo passo é avançar algumas casas para frente. Então eu faço perguntas como: olha, entendi, você poderia me falar mais ou menos os dias que o Fernando fica no escritório? Né? Eu quero entender quais são os dias que ele tá lá. Uma outra pergunta que eu gosto de fazer: olha, eu sei que a rotina do Fernando é super corrida, ele, empresário, tem uma rotina super apertada, mas você conseguiria me dizer quais são os dias que geralmente ele tá mais tranquilo no escritório, até para eu ligar num dia mais certo? Perceba como eu estou evoluindo nas informações que eu tenho dessa empresa e do Fernando, do decisor que eu quero encontrar. E para finalizar, eu sempre gosto de fazer uma pergunta: olha, você poderia me passar talvez um meio de contato do Fernando direto? Porque assim eu já ligo direto para ele e consigo contato com ele. Grande parte das empresas, das secretárias, estão disponibilizadas, estão permitidas, na verdade, a passar o telefone direto do Fernando, do decisor dela. Algumas outras não estão, e aí eu acabo ali que eu ligo num próximo dia. Giovanni, mas eu fiz tudo isso, cara, suas dicas deram certo, mas eu sempre caio na mesma pergunta. Giovanni, sobre o que seria? A secretária sempre vai te fazer essa pergunta porque, de fato, ela precisa saber por que você está entrando em contato com aquela empresa. E por mais que você use todas essas técnicas que eu estou te trazendo aqui, sempre vai vir essa pergunta: Giovanni, sobre o que seria? E a melhor forma de passar por essa pergunta é você trazer termos técnicos. Imagina que a secretária pergunta para mim: Giovanni, sobre o que seria? E eu começo a falar: olha, Juliana, é sobre outbound, CAC, LTV, SDR, o assunto mesmo, de fato, seria só com o Fernando. Ela começa a entender aquilo que fala: pô, isso daqui não é a minha responsabilidade, eu não entendo do que ele tá falando, de fato eu preciso passar essa ligação para uma pessoa de fato que vai conseguir conversar com ele. Eu tenho certeza absoluta que se você pegar todas essas dicas e sugestões que eu trouxe nesse vídeo e implementar na sua prospecção ativa, você vai conseguir passar por muito mais secretárias do que o que você passa hoje. Agora, antes de você fechar esse vídeo aqui, vamos fazer um combinado. Você percebeu que durante o vídeo eu não te pedi like em nenhum momento e nem comentário em nenhum momento? Eu acho meio errado, e o cara que faz vídeo pro YouTube fala: curte meu vídeo nos primeiros 10 segundos do vídeo, sendo que você nem sabe se você vai gostar do vídeo ou não. Então, se você chegou até aqui, a primeira coisa que eu queria te pedir é: se você sentiu que esse vídeo de fato agregou valor para você, demonstra isso apertando o botão de like, me mostrando isso e principalmente me trazendo um feedback desse vídeo nos comentários. Me conta aí o que você achou nos comentários. Fala: Giovanni, cara, gostei dessa dica, não gostei disso, para que de fato a gente continue sempre produzindo conteúdos para você de uma forma mais direta e que te ajude e te entregue mais valor. Fechado? Tamo junto, bora passar pelas secretárias e principalmente bora destruir metas. Vamos que vamos!